E, então vamos lá, sem mais delongas, brincar é a realidade. Eu começo a leitura, fiquem à vontade, tá? Para fazer as interrupções de vocês, são muito desejáveis, tá bom? Vocês estão me escutando bem? Então vamos lá. As pessoas podem levar uma vida satisfatória e realizar trabalhos de valor excepcional, ainda que sejam esquizoides ou esquizofrênicas. Essas pessoas podem ser doentes do ponto de vista psiquiátrico devido a um senso de realidade frágil. Para encontrar o equilíbrio, é preciso dizer que existem outras pessoas tão firmemente ancoradas na realidade objetivamente percebida que se tornam doentes no sentido oposto, uma vez que perdem o contato com o mundo subjetivo e com as formas criativas de abordar os fatos. Né? É muito comum para o Winnicott, né, essa ideia de uma normopatia, né, uma patologia do normal, né, o que parece paradoxal, mas o Winnicott justamente é o autor dos paradoxos. Né? Então, até certo ponto, é mais fácil encarar esses temas quando nos lembramos de que as alucinações são fenômenos oníricos que passam a ocupar a vida de vigília e que elas não são doentias por si sós, assim como o fenômeno correspondente dos eventos do dia a dia e das memórias de acontecimentos reais que rompem a barreira do sono e fazem parte da formação onírica. Na verdade, se olharmos para a maneira como descrevemos pessoas esquizoides, descobriremos que utilizamos os mesmos termos com os quais descrevemos bebês e crianças pequenas. E é aí que esperamos de antemão, obrigado. E é aí que esperamos de antemão encontrar os fenômenos que caracterizam nossos pacientes esquizoides e esquizofrênicos. Essa parte eu vou repetir porque eu acho ela bem importante, que é o seguinte: quando a gente está falando de pessoas esquizoides, não é? No final das contas, ele está falando, a gente tá descrevendo essas pessoas de formas parecidas que a gente descreve os bebês e as crianças pequenas, não é? Então, há algo de esquizoidia, não é? No nosso desenvolvimento normal, tá? Os problemas destacados neste capítulo são esses. Eduardo, Não? você sabe que agora nessa sua fala, né, quando você trouxe de novo esse parágrafo, eu fiquei pensando aqui na psicologia das massas e análise do eu, Uhum. né, e aí como quando Freud fala, né, que a massa funciona como um bebê, e aí Isso. eu tô pensando, aham, né, funciona como um bebê, e aí eu tô pensando aqui na nossa sociedade hoje, né, é esquizoide, né? Totalmente, né? Totalmente. A esquizoidia da massa é um fenômeno assim muito bem observado já pelo Freud, né? Ou seja, por que que há essa esquizoidia da massa? Porque há um aspecto fusional, assim como existe a fusão do bebê com a mãe e uma indiferenciação dessa entidade bebê-mamãe, Uhum, também acontece esse mesmo fenômeno quando a gente observa uma massa na qual as pessoas elas estão fusionadas, tá, com a figura do líder, que elas fazem as suas projeções e identificações, e por outro lado, também entre os participantes dessa massa. Com isso, há, assim como na esquizoidia, tanto do bebê quanto das pessoas esquizoides adultas, há uma perda do sentido de realidade, não é? A perda do sentido de uhum. realidade porque elas não estão abertas ao teste de realidade, teste esse que só é possível com aquilo que o Winnicott vai falar que é bom, é justamente são os fenômenos transicionais, não é? Os fenômenos transicionais são fenômenos de teste de realidade. Agora, se tem uma coisa que não sabe brincar, é o indivíduo massificado. A gente pode pensar no indivíduo massificado numa questão política, numa questão religiosa, numa questão apaixonada, porque no final das contas a gente está falando de fenômenos do apaixonamento. O apaixonamento Uhum, esse que prevê uma projeção,
não é? Que é uma defesa arcaica, e uma identificação, né, à figura do líder. Não é? Então, essa figura do líder às vezes a gente tende a dizer, ah, é o pai, né? Não, mas mais do que o pai, talvez seja interessante a gente pensar que é a figura da mãe ancestral, não é? A mãe, justamente aquela mãe do início da vida do bebê, que ele ainda não possui uma certa diferenciação. Não é? O pai, justamente, seria, na tradição psicanalítica, e a gente pode super discutir a pertinência, né, de a gente chamar de pai, mãe e tudo mais, mas o pai, na tradição, seria aquele que romperia essa massa, mamãe e bebê, e faria então com que fosse possível com que o bebê se percebesse como um sujeito em relação a objetos no mundo. Hum. Não a objetos parciais, mas a objetos totais. Percebe? Então, a gente pode até pensar através do Lacan, seria a introdução do significante nome do pai, mas que também tem a ver justamente com esse rompimento com a massificação com o mundo materno, né? E Ou, aí, como que eu poderia estar pensando nesse corte, né? Quem faria esse corte quando a gente está falando aqui nesse fenômeno de massa? Não da massa bebê-mãe, né? Mas da massa. Que você fez. claro, porque veja só como e é boa a sua pergunta, porque justamente ela mostra talvez a impertinência justamente da ideia do nome pai, para você significar isso. Por quê? Porque, bom, o pai, em geral, se a gente está falando do pai real, e não é o caso, Uhum. né? A gente está falando de um pai simbólico, mas o pai seria esse que nega o acesso à mãe. Não é? Então, poxa, negaria o acesso à mãe, eu não tendo acesso à mãe, eu preciso me haver com a minha castração, e em me havendo com a minha castração, eu preciso ver então que meus prazeres vão ser assim limitados, não é? Porque eu só tenho assim através de alguns recursos muito derivados assim a possibilidade de prazer, mas aí funciona isso quando a gente está pensando no núcleo familiar, não é? Bebê, mamãe, papai fazendo o corte. Bom, é o que você me pergunta, é uma coisa muito interessante, porque no fundo, o que que faria o corte da massa, tanto numa massificação, por exemplo, de um casal apaixonado, ou de uma massa de fanáticos políticos, ou de fanáticos religiosos? Bom, o que faria é a frustração. A frustração. A frustração é justamente aquilo que impede que o bebê continue no processo massificado e faria então com que ele fosse obrigado, porque veja só, ninguém sai de plena vontade do processo simbiótico massificado da massa mamãe-bebê. As pessoas Ah, só esse sair desse sentimento de onipotência, né? Puxa, é tão gostosinho, e o colinho da mãe, a barriguinha da mãe, né? Aquela coisa tão. E aí as pessoas saem por quê? Porque não tem outro jeito. Então não tem Uhum. outro jeito, a gente percebe então a importância crucial das nossas frustrações. Porque se não fossem as nossas frustrações, a gente estaria condenado a viver uma vida bastante esquizoide, para dizer o mínimo, né? Então, a ideia aqui é que, ao invés de pai, a gente poderia pensar em algo como a impossibilidade, a frustração, tá? E aí a gente poderia aplicar esses termos, ao meu ver, de uma forma mais homogênea a todos os fenômenos que têm a ver com massa e esquizoidia, tá bem? Então, para mim, né, isso parece mais adequado do que a gente chamar de pai. Porque, no final das contas, o pai, quando a gente pensa no pai real, muitas vezes é o próprio pai que massifica com o bebê. Entende? Muitas vezes é o pai que forma uma massa junto com a mãe e o filho, e ainda mais quando a gente pensa nas famílias de hoje, não é? E as famílias de hoje, elas têm assim um senso de culpa em relação aos filhos, os filhos precisam ter tudo que eles querem e coisas assim, e é uma maluquice, né? Então, assim, quem atende criança vê muitas vezes que a pessoa que massifica mais no real com filhos é justamente o pai, né? Ou às vezes o pai, ele é um ajudante da mãe para que ela continue massificada com o filho. Então, assim, quantas famílias que, por exemplo, eu atendo, ou se não, supervisionando, atendem e tudo mais, que estão ali observando o seguinte fenômeno: o filho dorme com a mãe na cama, o filho pequeno, e o pai vai dormir no quarto da criança.
Entende? Então, como é que a gente pode dizer que esse pai é o pai castrador? Não, esse pai ele é o mínimo castrador. Ah, mas eu estou falando de um pai simbólico. Mas então vamos combinar uma coisa? Vamos não chamar de pai, porque daí não tem nada a ver. A gente podia chamar Uhum. de elefante rosa. Mas aquele elefante rosa não tem nada a ver. Então vamos chamar de uma coisa que tem a ver? Por exemplo, frustração, tá? Eu acho que a frustração seria um fenômeno assim que mais condizente com a ideia de castração, porque sempre a gente está falando de uma frustração primeva, de uma frustração que impede a continuidade dessa massa originária mamãe e bebê, ou melhor do que falar mamãe e bebê, que é péssimo isso, porque também pesa muito para o lado das mães, a gente podia falar, assim como o Winnicott já nos aponta, a ideia do ambiente bebê, tá? Que o bebê ele está, Uhum. então, fusionado com o ambiente. Inclusive, isso tem muito a ver com a ideia de pulsão de morte e a ideia do sentimento oceânico do Freud, que seria justamente uma dissolução, não é, do ente, né, no mundo, no ambiente. Né? Então, assim, o que que acontece na esquizoidia? Por que que a gente fala tanto em fragmentação? Bom, vocês imaginem, gente, aqui olha, eu tenho um copo d'água, acredita em mim que é água. E aí, esse copo d'água ele está aqui num continente. Esse continente, vamos dizer que ele frustra, talvez, a tendência da água em se espalhar. Então, bom, a gente tem uma frustração da água em se espalhar. Se eu vou virando essa água, por exemplo, numa piscina ou no mar, o que que acontece? Esse conteúdo, água, não é, fica indiferenciado, não é, na diluição infinita do mar. Então, quando a gente está falando de um fenômeno do mamãe e bebê massificado, a gente está falando de uma diluição, não é, do bebê, que ainda não se vê como uma entidade só, como um sujeito em relação ao outro, né, ao objeto, mas a gente está falando então de um ser que ainda ele se vê como onipotente. E aí, não é, é aquela frase do Ferenczi que eu acho muito interessante de um pensamento onipotente, que é aquele a criancinha que cospe no Rio Danúbio e fala do Rio Danúbio sobre o Rio Danúbio e fala: Nossa, quanto cuspe, não é? Porque como se aquilo ali fosse fruto justamente da sua ação, né? Então, isso é um tipo de pensamento onipotente que, junto com a projeção, junto com a introjeção, junto com a identificação projetiva, de uma série de outros mecanismos de defesa esquizoides, hum, tem a ver, então, com a fusão, não é? E a confusão, não é? Que causa nessa unidade entre bebê e ambiente, tá? Então, eu falaria, o bebê está fusionado com o ambiente, as frustrações o impedem de continuar dessa maneira, e justamente aí ele precisa desenvolver o princípio de realidade, porque se fosse pelo princípio de prazer, ele continuaria assim nessa mesma fusão. Pois Você não? falou de fusão e dele da massa junto com esse ambiente bebê. Seria equivalente à simbiose da Isso, Klein? isso. A gente está falando num estado simbiótico, né? Quando há justamente essa massificação. A psicanálise não deixa de ser um grande processo de desmassificação. Porque a gente está. Uhum. Porque veja só, o princípio de realidade ele não vai muito além do princípio de prazer. No final das contas, ele é uma tentativa de acomodação das frustrações para que eu continue a ter prazer. Então, não é que eu desenvolvo o princípio de realidade porque agora eu comecei a ficar maduro e aí de repente. Não, é o contrário. São justamente as frustrações que vão provocando uma certa maturidade obrigatória. Ou seja, se não for enfim, aquela frustração, o bebê simplesmente não vai obter prazer e o desprazer vai ser enorme. Entende? Porque ele não vai conseguir encontrar estratégias suficientes. Então, por exemplo, por que que uma pessoa aprende a falar? Bom, ela não tem lá tudo presente e disponível o tempo todo. Então, quando ela começa a gritar, e aí depois a modular a fala, e aí depois a passar por essa fase da lalação, né? Ela está ali então brincando com os sons, e aí então, até que em algum momento, esses sons são, assim, diferenciáveis uns dos outros,
e você consegue, então, criar as primeiras palavras, né? Primeiras palavras que são confundidas assim com palavras mágicas. Esse sentimento mágico das palavras, ele vai se perdendo com o tempo, mas não totalmente, né? Como tem muitas palavras que fazem coisas. Por exemplo, aquela coisa, eu te amaldiçoo. Bom, te amaldiçoo é uma coisa onipotente pra caramba, né? Tipo, cara, quem sou eu para amaldiçoar alguém e lançar uma coisa que vai mudar a vida da pessoa? Porque minha palavra tem poder. Então isso fica na vida adulta. Mas a questão é, o bebê, não é? Ele entra na linguagem justamente porque é impossível continuar naquele estado de indiferenciação quentinha. E eu costumo usar isso com meus pacientes mais jovenzinhos, né? Assim, de uma idade mais, enfim, mais da infância, na adolescência, falando assim, às vezes é tão ruim sair do quentinho da mamãe, né? E ir lá para o mundo, mas também não é legal ir brincar com os amiguinhos lá fora, né? Então, só que a princípio, brincar com os amiguinhos lá fora é muito menos interessante do que ficar no colinho da mamãe. O problema é que o colinho da mamãe começa a ficar pequeno, começa a ficar apertado, assim como a barriga em um momento já ficou também. E aí então não há mais espaço para essa criança. E aí a gente tem dois movimentos que são muito interessantes. No momento em que há, então, a entrada dessa criança no mundo, tem primeiro um pavor de que ela vá se perder na imensidão do mundo lá fora. E ela prefere a gaiola da casa, a gaiola do colo da mãe. Mas, se ela chega perto demais da mãe, então ela vai ter um sentimento claustrofóbico. Então, a gente tem uma polaridade muito interessante entre essas fobias. Olha que curioso. Você tem a claustrofobia, por um lado, que é esse sentimento de eu vou ser engolido pela mãe a partir do momento que eu já saí dessa união simbiótica, ou eu vou me desfazer completamente no ambiente lá fora, que é justamente a agorafobia, não é? Que seria então meio que um par de oposto com a claustrofobia, percebe? Então, isso eu acho só importante a gente marcar. Mas perfeito, eu acho bem interessante essa parte mesmo. Acho que dá para fazer uma série de questões aí. Vamos lá, eu acho que eu tô aqui nesse, na verdade, né? Não, não Os sei, enfim. problemas, os problemas. Então, perfeito. Os problemas destacados nesse capítulo são examinados ao longo do livro, a partir de seu ponto de origem, localizado nos estágios iniciais do crescimento e do desenvolvimento individual. Na realidade, dedico-me ao estudo do momento exato em que o bebê é esquizoide, ele coloca entre aspas, ainda que o termo não se aplique a ele devido à sua imaturidade, ao seu estado especial em relação ao desenvolvimento da personalidade e ao papel do ambiente. Mas percebam como ele está falando aqui o papel do ambiente, não o papel da mãe, né? Isso já nos dá o indicativo de uma coisa menos familiarista, não é? E mais ligada a uma possibilidade fenomenológica que, enfim, é mais verossímil, não é? A gente pensar assim, poxa, mas a mãe mesmo? Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba gerando uma série de culpas para a mãe, que no fundo são culpas do ambiente, não é? Mas acaba que a pessoa real da mãe sofre com esse tipo de nomenclatura. Então eu sou muito partidário da gente tentar transformar essas coisas, não em palavras que não prejudiquem as pessoas, não é? E que sejam mais próximas das coisas reais. Tá? Não que A sejam palavra tem poder. tem poder, meu. Então, porque justamente se você fala isso, não é? E, cara, quantos psis pelo mundo estão lá falando, é porque a sua mãe deve ter tido feito coisas e tal. Ou pessoas leigas dizendo, porque a mamãe. Cara, pobre da mãe já tem que fazer uma carga absurda, não é, de trabalho em relação à criança e ainda é culpada por alguma questão no desenvolvimento, sendo que ela é só uma parte do ambiente. Ela é um pedaço do ambiente do bebê, certo? É claro que na época Uhum. do Winnicott ainda tinha essa questão muito de, bom, é só, ele falava uma coisa assim, né, é tão difícil cuidar de um filho que só uma mãe mesmo que teria condições de fazer esse tipo de coisa, porque ninguém ia se submeter a um trabalho tão desgraçado, né? Fazer uma coisa assim. Ou seja, ele está dizendo um tipo de coisa assim. Mas a gente sabe que, embora a mãe possa ser dedicada ou possa não ser dedicada, ele usa o termo mãe suficientemente boa. Por quê? Porque a mãe perfeita é péssima para o bebê porque ele não tem como sair da esquizoidia, percebe?
Porque a mãe perfeita, antes do bebê ter a frustração, ela já está lá. Às vezes ele até dá o exemplo, né, daquela mãe que já teve, sei lá, 8 filhos, aí está no nono e ela já sabe que o bebê já olhou assim, ela já sabe que vai botar ali o seio, e aí de repente o bebê não vai nem começar a chorar porque ela não quer ouvir o choro, e ela já sabe que é aquilo mesmo, mas aí começa a faltar pouco, faltar pouco. E aí, quando falta pouco, por que que o bebê vai se interessar, por exemplo, por um objeto transicional? Por exemplo, um paninho para ficar ali substituindo a mãe, sendo que a mãe já está ali. Então não precisa, ou seja, você precisa fazer uma coisa, não é, que o Winnicott tá chamando, que é criar a coisa na presença da coisa, né? Ou seja, eu sei que aquela mãe não está sempre lá, então na medida em que eu tenho a presença da mãe, eu consigo imaginar a sua ausência e criar uma coisa que é um símbolo, um signo, não é, que fica no lugar dessa mãe no momento em que ela se vai, tá? E aí, com isso, começa a aparição de todo o simbólico do bebê. Então, a criação do simbólico tem um refinamento muito interessante na teoria winnicottiana, né? Então, pessoas esquizoides são tão insatisfeitas consigo mesmas quanto pessoas extrovertidas, que não conseguem entrar em contato com o seu sonho. Esses dois grupos de pessoas vêm até nós em busca de psicoterapia, porque, no primeiro caso, não querem passar a vida toda irrevogavelmente desconectadas dos fatos ou da vida. No segundo, porque se sentem alheias ao sonho. Sabe aquelas pessoas que são extremamente pragmáticas e parece que não tem nada no mundo que não tem assim um objetivo muito claro, é um utilitarismo exagerado, é aquela coisa da pessoa que não consegue se ligar à própria fantasia. Essas pessoas têm uma certa dificuldade em fazer análise, não é? Porque a pessoa que é meio desconectada, ela está assim, com uma dificuldade de entrar na zona do brincar. Então são duas pessoas, duas classes de pessoas possíveis, né, que a gente poderia depois desdobrar em várias outras, mas que teriam dificuldade de entrar na zona do brincar. Que seriam quais? Aquelas que não se separaram da mãe e aquelas que se separaram de uma forma tão abrupta e pertencem tanto ao grupo, das pessoas do mundo e dos fatos do mundo que elas não conseguem se ligar à fantasia, né? Ao seu mundo interno. E parece que a fantasia não tem nenhum sentido. Tá? Então, tem muitos pacientes assim, e muitas vezes eles são de formas oscilantes, mas eles contêm os dois traços. Por exemplo, você toma como um paciente borderline. O paciente borderline ele tem uma dificuldade enorme com a separação, ou seja, de certa forma, a gente pode pensar que ele tem ligações fusionais com a mãe, mas também com os parceiros amorosos e coisas assim. Por outro lado, eles têm uma dificuldade enorme de se ligar com a fantasia porque tudo que eles falam é absolutamente assim, é a palavra, é a letra da lei. Ou seja, eu fiz da única maneira que as coisas poderiam ter sido feitas. Entende? Então, dessas duas formas, a pessoa está desligada da possibilidade de acessar, não é, essa área do brincar. Tá bem? Tem a sensação de que alguma coisa está errada e de que há uma dissociação em suas personalidades, de modo que procuram ajuda para alcançar um status de unidade, ou um status de integração no espaço-tempo, no qual há um self que contém a totalidade das coisas, em vez de elementos dissociados que existem em compartimentos ou que estão espalhados de maneira desordenada. Vejam só, não confundam a ideia de o bebê estar fusionado com o ambiente com a ideia de que ali ele tem um senso de que é uma coisa única. A fusão com o ambiente faz muitas vezes com que haja uma fragmentação objetal, ou seja, uma fragmentação de objetos parciais, a bons e ruins, que o bebê vai se defrontando. Então, ao invés de ele ter uma sensação de unidade, que é aquilo que acontece quando ele sai da massa, se torna um sujeito e se relaciona com um objeto outro, esse bebê que está massificado, ele se sente fragmentado. Entende? Essa fragmentação, que é uma fragmentação muito típica, né? É um tipo de cisão muito típica, por exemplo, no transtorno como a personalidade borderline. Percebe? Estou falando de personalidade borderline, você pode chamar como vocês quiserem. E aí cada escola vai ter o seu jeito de definir isso. Bom,
Para avaliar a teoria usada pelos analistas em seu trabalho com o objetivo de ver até que ponto a criatividade tem lugar, é preciso separar, como disse anteriormente, a noção de criação da de obra de arte. Então, deixa primeiro eu passar aqui a palavra para a Natália. Vamos lá, Natália. Depois eu continuo. Desculpa interromper, é que eu tinha mandado a mensagem no chat, que eu tô com a garganta um pouco ruim. Ah, desculpa, eu tenho dificuldade de olhar o chat. Mas vamos lá. Fala aí para Tudo mim. bem. Eu tô com um pouquinho de dúvida na questão do objeto transicional que você estava falando, Hum? porque assim, o meu filho, ele fez 5 anos, ele tem um apego muito grande a um paninho desde bebê. É Tá. o objeto transicional dele. Na época E- que ele foi para o colégio, levou o paninho, chegou a fazer apresentação, gravaram um vídeo, ele estava com o paninho, então foi muito difícil desligar ele desse paninho. Hoje em Claro. dia ele ainda tem apego, mas não vai mais para o colégio com ele, só usa em casa. Agora ele sabe que só pode usar em casa, até mesmo que deixou de ser um paninho. Hoje em dia é um fiapo que ele não quer largar mais. Só que Tá. eu me vejo muito presente. Assim, eu não entendo por que esse apego, se eu sempre fui uma mãe presente. Faz sentido esse apego mesmo, eu não tendo faltado para ele? Ou será que eu faltei para ele e não reconheço isso de alguma forma? Não, isso aí é justamente o que a gente estava dizendo dessa ideia de culpabilizar as mães, né? Ou mesmo a família e tal. A questão é que o objeto transicional ele serve como um intermediário, não é, na relação dele com o mundo. Então ele tem o seu próprio corpo e esse corpo ele demora um tempo até ele perceber que esse corpo é uma unidade separada do mundo, uma coisa separada do mundo. Então, quando o mundo vai se apresentando em suas frustrações, ele percebe, bom, eu vou ter que entrar em contato com isso, mas ele cria uma zona que é como uma brincadeira, que é falar assim, bom, esse paninho aqui, esse paninho aqui, ele é assim, ele nem faz parte exatamente do meu corpo e nem faz parte exatamente do ambiente, do lá fora. Ele é uma coisa que está entre. Então, é muito saudável que a criança tenha um objeto transicional. É saudável, é importante, entende? É esperado. O Winnicott, ele quer que as pessoas tenham objetos transicionais, não é? Só E ele que quer quando tornar aquilo tão dele, que ele não deixa lavar, ele faz um escândalo se lavar, é tem um que lavar horror. escondido. Porque para É, nós, a gente olha e fala, putz, grilo, mas esse negócio já está fedorento, né? A gente precisa botar na máquina de lavar. Mas a criança faz isso. Tá. O que que é, eu acho, assim, o mais natural, não é? Que pode acontecer? É que esse mundo lá fora, que é um mundo que é muito assustador, ele começa a ser menos assustador para ele. Tanto é que ele vai para a escola sem o paninho. uhum, Agora, ocorre que, em momentos em que ele está em casa, ele pode regredir, assim como todo mundo regride. A gente regride o tempo inteiro. Quanto adulto, a gente pode ser super adulto, não é? E tal. Aí chega na análise, a gente vira uma criancinha, não tem isso? Então, sim. porque as ansiedades com as quais ele se depara, e sobretudo a presença da mãe, que é uma coisa extremamente desejada, sobretudo porque agora ele está vivendo um período que tem muito a ver com a fase fálica, né? E essa Uhum. ideia, então, da disputa da mãe, ele quer a mãe, né? Ou seja, a mãe é a pessoa mais importante para ele, e ele vai, não é, rivalizar com as outras pessoas para ter a atenção da mãe. Isso já desde os 2, 3 anos, né? Mas Uhum. então essa mãe se torna uma coisa que ao mesmo tempo é muito desejada, mas também é alguma coisa de angustiante. Angustiante porque de certa forma ele está percebendo que essa mãe não vai poder ser dele. Então, o que ele precisa fazer é se conectar com outras coisas do mundo, ou seja, de novo, se frustrar para poder se voltar para o mundo lá fora. E o Ele está fato de eu usando. ser divorciada do pai dele evita aquela coisa da castração, né? Então pode ser uma coisa mais demorada para ele, né? Pode ser o fato de que justamente, veja só, eu não quero de jeito nenhum te analisar, nem analisar seu filho, sabe? Eu estou fazendo assim considerações gerais e tal. Mas a ideia aí é que, dependendo da ansiedade que ele tem por algum motivo qualquer, a gente não, aqui eu não tenho condições de saber, mas a ideia é qualquer tipo de ansiedade pode fazer com que ele regrida um pouco e queira voltar um pouquinho para o pano, que é o lugar que ele já tem como assim um lugar de segurança. Porque esse lugar é o lugar que une vocês dois, percebe? Porque ele é um pouco da parte do seu corpo e um pouco da parte do corpo dele. É na fantasia dele. Mas a gente está falando justamente de fantasia.
entende? Então, quando o tempo vai passando e ele vai se sentindo, então, é mais seguro com o mundo, mas isso não porque você provocou a segurança do mundo. Isso tem a ver com a experiência dele no mundo, né? Ou seja, Sim, dele lá fora. Mas, claro, a presença da mãe faz, muito naturalmente, com que a criança regrida um pouquinho. E não tem problema nenhum, tá? Então, eu diria, bom, eu não vejo problema nenhum que seu filhinho durma com o paninho dele, faça as coisinhas, e não tem problema. A tem uma questão é idade que específica para ele se desvincular, assim, desse apego? ele vai a vida inteira ter um objeto transicional ou vários objetos transicionais, tanto é que a gente fala que o nosso objeto transicional é a cultura, não é? Essas são as palavras. A gente podia dizer, inclusive, que a gente usa a psicanálise como um objeto transicional, percebe? Então a gente não se desfaz dos objetos transicionais totalmente. A única questão com o seu filho é que talvez ele vá substituir esse objeto por outros. Pode até ser um carrinho, pode ser um bonequinho, pode ser um amigo imaginário, pode ser uma série de coisas, mas ele precisa ter alguma coisa que fique fora dele e que faça, então, essa conexão dele com o mundo, do mundo subjetivo dele com a realidade objetiva compartilhada do mundo lá fora. Porque essa realidade objetiva, ela é angustiante, sobretudo nos períodos de mudança. Veja só, ele está numa fase da vida em que ele está, assim, se encaminhando para o fim disso que a gente chama de fase fálica, para a entrada nesse período que a gente chama de período de latência. Então, é muito comum Oi, que em todas as oi. mudanças, não é, de fase, por exemplo, na adolescência, da primeira infância, não é? Ou seja, de várias fases do desenvolvimento psicossexual, uma para outra, a criança se veja, então, entrando num mundo que é totalmente novo. E ele está entrando Uhum, num mundo que é totalmente novo. Uma criança de 3, 4 anos é totalmente diferente de uma criança de 6, 7, 8 anos. Tá? Até uhum. porque quando a gente está falando de 7, 8 anos, a gente está falando da ideia do período de latência e depois vem a puberdade. Então, cada vez que há uma mudança dessas fases, voltam as angústias e a criança tende a regredir, tá? Então, isso é um aspecto assim bem comum, né, que a gente observa na clínica, ok? Entendi, Então, obrigada. não vejo problema nenhum, eu só acho que daqui a pouco ele vai se desinteressar, porque é o que a gente faz com os objetos transicionais, é isso, a gente vai se desinteressando, não é? Quando eles não têm assim, muita consistência, tá? Você falando isso aí, sobre a gente carregar os objetos transicionais no decorrer da vida, eu trouxe muito para mim que hoje, eu adulta, com quase 30 anos, eu me sinto muito. É como se quando eu pegasse um livro para ler, eu me sentisse confortada de alguma forma. E eu sou muito Isso, apegada a livros e doente por leitura. Eu acho que, de certa forma, isso se torna um objeto transicional para mim, né? Para lidar com com as ansiedades do certeza. dia a dia. E mais do que isso, eu vou até dar um exemplo assim mais esdrúxulo, que nós adultos gostamos muito. Por exemplo, nossos travesseiros. Você já tem essa ideia? Eu não sei. Chega uma certa idade, e aí a gente começa a se apegar com o nosso travesseiro. E aí, tipo, bom, até quando eu era adolescente, eu não tinha problema no travesseiro. Vamos viajar? Eu falo com a minha esposa, falo, puta, eu acho que eu vou levar meu travesseiro. E, cara, é um negócio que, puta, é aquele confortozinho, sabe? Aquele quentinho do colinho da mamãe. Porque não é Uhum. exatamente que seja o travesseiro em si, mas é que ele serve para mim como um objeto transicional. Entendi. É bobinho, é infantil? Claro, a gente fica regredindo pra caramba vários períodos da vida. Então, eu não culparia o seu filho de 5 anos por ele estar com o objeto transicional dele, sendo que a gente fica até velho, até a nossa morte, a gente tem nossos objetos transicionais, tá bem? E ainda bem que a gente tem, porque são eles que permitem a nossa entrada nessa realidade objetiva de uma forma não traumática, né? De uma forma assim, gradual, não é? E é essa gradualidade justamente que o objeto transicional proporciona, tá bem? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Eduardo, escutando você e a Natália, Uhum. eu me recordei de uma pessoa que trazia alguém que chupa o dedo até hoje, né, na vida adulta. Aham. Né? Tipo, na infância, provavelmente, então, o dedo foi, né, o objeto né, transicional. Mas e hoje na vida adulta? Eu ainda penso nesse. Porque na discussão que a gente estava, a gente levou, né, tá ali fixado, ainda na fase oral e tal. Não surgiu esse pensamento enquanto objeto transicional. Mas escutando vocês, Uhum. me veio essa questão. É porque é uma coisa engraçada, né? Porque ela meio que ela tem essa aparência de estar fora, ela de ser anacrônica, né? Mas o nosso inconsciente, ele é profundamente anacrônico. Quando a gente recebe nossos pacientes, eles trazem justamente suas fantasias infantis.
E é com as fantasias infantis que a gente trabalha na clínica, mesmo na clínica com adulto. Então, se ele tem o hábito de chupar o dedo, a gente acaba deixando de chupar o dedo porque as pessoas falam para a gente parar de fazer esse tipo de coisa. Falam, não, chupar o dedo, né? Isso aí vai ficar feio. Você não, né? Um homem de não sei quantos anos que chupa o dedo. Mas, apesar disso, eu não sei. É que quando vocês me passam assim casos de fora que eu não conheço, né? Eu não tenho como diagnosticar ninguém, fazer nada, então eu prefiro não fazer comentário. Mas assim, É só pode você pensar. mais pensando junto mesmo, né? Porque é só essa Isso, né? minha tia também. Claro, claro. Você pode pensar como objeto tradicional, mas assim, para o Winnicott, o dedo já não é mais tão interessante quanto o paninho, percebe? Porque o paninho de fato está Uhum, fora, enquanto que o dedo ainda faz parte. O dedo, ele entra numa estrutura, de certa forma, mais masturbatória, percebe? Porque é uma forma de se dar prazer, entende? Claro, através de uma oralidade, e quando a gente pensa em oralidade, a gente está pensando em períodos assim mais antigos, mais arcaicos, né? Que você precisa, então, devorar, não é? Devorar a si mesmo, devorar o corpo. E como é que isso, então, reduz a ansiedade desse sujeito? Eu não sei, eu precisaria analisá-lo. Mas o que a gente pode só dizer é que sim, serve como um objeto transicional, mas aí é um objeto transicional que tem um valor um pouco diferente, porque não é de fato um paninho, um ursinho, um cobertorzinho, é o próprio dedo, não é? Então, os uhum, próprios processos masturbatórios são processos que ligam a pessoa à sua própria fantasia. E o problema que ele está falando aqui é o seguinte: a pessoa ela não pode ser nem ligada demais à sua fantasia, senão ela é uma pessoa que está assim, vivendo uma esquizoidia, e nem uma pessoa dissociada demais da sua fantasia, senão ela está vivendo uma patologia do normal, que no final das contas deixa essa pessoa extremamente insatisfeita, não é? Porque ela não consegue se satisfazer com a realidade objetiva, ela precisa de fantasia. Sem fantasia não há desejo. Sem desejo, a vida não é uma vida assim interessante, né? Percebe que a jogada, né? Então, a fantasia, sim, vamos lidar com a fantasia. A gente quer livrar nossos pacientes da fantasia de jeito nenhum. A gente só quer fazer que eles tenham uma boa relação com a sua fantasia, não é? E assim, mas o paciente continua com seus núcleos masturbatórios. Pode ser núcleo masturbatório mesmo no sentido de um pensamento obsessivo, aquela pessoa que fica ruminando o uhum. pensamento. Tem um quê de masturbatório nisso. Pode ser uma masturbação genital também, mas pode ser também chupar o dedo, entende? Tudo isso que é do ser voltar-se para dentro, não é? Um ensimismamento. Pois não, Fátima? Márcia, então? Eu vou falar rapidinho que eu lembrei de uma coisa da minha filha mais nova, que inclusive é a sua filha mais nova, que ela 2 semanas fez 4 anos e eu percebi que antes ela, né, de fazer esses 4 anos, ela tá sempre disputando o pai comigo, né? Então, é o papai é o meu amor, ela vai lá e dá um beijo nele para querer me fazer ciúmes. E depois que ela fez 4 anos, eu observei que ela mudou e que agora esse lugar de disputa tá em outro lugar. Então, ela também faz essa transição do ambiente, né? Que vai para a escola. Então, há 2 semanas, praticamente todos os dias que ela volta da escola. Ela tá lá colocando todos os bonequinhos dela sentado em cima da cama dela e ela tá lá falando assim: Cala a boca, não fala assim, você não tá me obedecendo e não sei o quê, sabe? Briga com os bonecos como se ela estivesse dando uma aula. Daí eu vou lá, filha, por que você briga tanto com teus bonecos? Porque eles estão me obedecendo, eles são os meus alunos. Eu falo, tá, mas a professora fala assim com você? Ah, não, mamãe, a professora é muito legal, mas é que eu tenho que brigar com eles, senão eles não me obedecem, né? Então eu acho muito curioso como que ela faz essa, porque não é só de um objeto em si, né? Mas é de um ambiente também que ela transiciona e vê a questão das autoridades que tem na vida dela e como que essas pessoas vão se tornando esse grande outro para ela também, né? No caso, a professora dela é um amor, assim, mas em algum lugar ela acha que ela tem esse lugar de autoridade, que ela tem que brigar com os bonecos e briga com os gatos também que estão junto. É. Pode ser que a mãe seja muito brava, né? Estou brincando. A mãe não é muito brava. Mas o que está acontecendo ali é bom, é claro, tem as angústias, né, do bebê que justamente tá tentando fazer uma inversão de polaridade, que é muito típica do brincar, que é bom, se eu morro de medo que alguém brigue comigo,
No meu brincar, eu inverto as polaridades, e aí sou eu quem briga com as bonecas. Porque daí eu posso controlar essa situação da briga. Eu brincando com as bonequinhas, eu entro numa área transicional, não é? Faço um fenômeno transicional do brincar, onde ali eu não. Porque veja só, a criança, quando ela está brincando, ela nem se abandona totalmente à fantasia subjetiva e nem ela está no mundo da realidade objetivamente compartilhada pela sociedade. Ela está ali numa brincadeira. Tanto é que se a gente falar com ela, o que que você está fazendo? Aí ela vai falar assim, eu estou brincando. Ou seja, ela sabe que ela está brincando e ela pode estar brincando e se você chamar a criança para almoçar, ela vai falar, opa, espera aí que a realidade objetiva está me chamando. Entende? Então ela pode estar ali na maior viagem do mundo, falando com as bonequinhas e se colocando na posição da mãe que briga, porque aí ela está então reduzindo e simbolizando os processos de que a mesma mãe que briga também é a mãe que ama. Então ela está tentando trazer algo de ambivalência para esse jogo. E depois ela pega o mesmo bonequinho que ela estava brigando, daí ela coloca no colo, dá mamar, cuida. E ela tenta então assim entender o outro como um objeto total, né? Então, assim, ela realmente está separada do outro, e esse outro tem características boas, características ruins. Por melhor que seja a mãe e o pai, as crianças todas vão estar sempre muito preocupadas em serem repreendidas, não é? Isso gera muita ansiedade. Se gera ansiedade, é justamente aquilo que ela deve levar para o brincar. Por isso que na clínica com crianças, a gente observa muito as crianças brincando justamente daquilo que lhe gera mais ansiedade, né? Então, a clínica com criança é muito ilustrativa nesse sentido, né? As crianças vêm e passam ao polo ativo daquilo que elas estão acostumadas a viver ansiosamente numa situação passiva. Muito bem. Então, vamos lá. Mais alguém, gente? Podemos continuar? Então, vamos lá. Para avaliar a teoria usada pelos analistas em seu trabalho com o objetivo de ver até que ponto a criatividade tem lugar, é preciso separar, como disse anteriormente, a noção de criação da de obra de arte. É verdade que uma criação pode ser uma pintura, uma casa, um jardim, uma roupa, um penteado, uma sinfonia ou uma escultura. Tudo, até uma refeição preparada em casa. Talvez fosse melhor dizer que essas coisas são criações. A criatividade sobre a qual me debruço é universal, faz parte de estar vivo. Pode-se dizer que ela pertence à vida de alguns animais, assim como faz parte da vida dos seres humanos, embora seja um traço aparentemente menos relevante entre os animais e os seres humanos com baixa capacidade intelectual, se comparados a seres humanos com capacidade intelectual próxima da média, média ou alta. A criatividade que estamos estudando pertence ao modo como o indivíduo aborda a realidade externa, presumindo uma capacidade intelectual razoável e uma inteligência suficiente para permitir que o indivíduo se torne uma pessoa que vive e faz parte da vida da comunidade. Tudo o que acontece é criativo, a menos que o indivíduo esteja doente ou seja prejudicado por fatores ambientais que reprimem seus processos criativos. Bom, então vamos pensar uma coisa. A gente recebe muito, vamos dizer, adolescente no consultório. Os adolescentes, o que eles estão muito preocupados? Eles estão muito preocupados em sair da infância e entrar na vida adulta. Isso é uma angústia muito típica da adolescência, porque, bom, eu era criança e estava tudo bem, eu estava no quentinho do colinho da mamãe. Só que, claro, né, adaptado à vida enfim, de uma criança aí de 10 anos, vamos lá. E aí, de repente, ela acha que de uma hora para outra ela vai cair no mundo de adultos, onde, por algum motivo, meus pacientes adolescentes falam, é negócio de pagar boleto, negócio de ter que ser responsável pelas coisas e cuidar de mim sozinho. Ou seja, é meio terrível para eles. Parece que eles estão chegando. Então, eles precisam, de certa forma, passar por esse período de experimentação, que é um período também transicional na adolescência, de experimentar, de tentar, de desafiar, de brincar.
E são justamente essas brincadeiras que permitem a criação do mundo objetivo lá fora. Que vejam bem, o mundo objetivo lá fora, ele não é objetivo porque ele vem pronto e a pessoa simplesmente assimila a realidade tal como ela é. Não, a realidade precisa ser criada por cada um. Por isso que quando há uma transição muito brusca de uma fase para outra, a pessoa se vê assim aniquilada, entende? Quando ela tem que passar muito rapidamente para a vida adulta, por exemplo. Aquela criança que não teve tempo de ser criança e precisou se tornar adulta muito cedo. Isso aniquila a criança e todos os seus processos criativos, porque ela precisaria criar todo um caminho até chegar naquilo que ela chama de ser adulto. Mas ela teve que fazer isso de uma forma artificial, usando os recursos que uma criança tem, justamente para quê? Para salvar aquele seu ambiente cuidador, né? Aquele ambiente cuidador que podia não ser suficientemente bom, e então ela precisa amadurecer cedo demais. E é quando a gente encontra, então, aquela metáfora, né, da fruta bicada. Né? O que acontece com uma fruta bicada? Não é que o Ferenczi que traz essa metáfora, eu acho muito legal. A ideia de que a fruta bicada é justamente essa que precisa amadurecer por fora, não é? Cedo demais, mas aí por dentro ela apodrece, tá? Ela apodrece porque no final das contas a imaturidade dela não dá conta de encontrar processos criativos suficientes que façam com que essa realidade externa se estabilize, não é? Se dê assim, de uma maneira que ela consiga sustentar, ok? Então vamos lá. Em relação à segunda dessas alternativas, é provavelmente incorreto pensar na criatividade como algo que possa ser definitivamente destruído. Porém, quando lemos a respeito de indivíduos dominados em casa ou que passaram a vida nos campos de concentração ou sob constante perseguição dos regimes políticos cruéis, nota-se que poucas vítimas continuam a ser criativas. Olha só que interessante. O sujeito traumatizado é o sujeito que tende a não ser criativo, né? Naturalmente, são essas as que mais sofrem. À primeira vista, pode parecer que todos os demais que existem, não que vivem nessas comunidades patológicas, abandonaram de tal modo a esperança que já não sofrem mais, perderam as características que os tornam humanos e deixaram, assim, de ver o mundo criativamente. Ou seja, não, a criatividade tem a ver com a experiência, e a experiência tem a ver com a possibilidade de você criar uma narração sobre aquilo que você está vivendo, né? Então, a experiência tem a ver com a possibilidade de simbolização. Quando você passa de uma fase para outra de uma forma muito extrema, ou quando você passa para um período, para um lugar que não é um ambiente suficientemente bom para a tua idade, para o teu período de amadurecimento, então você encontra coisas terríveis demais, então o que morre é a nossa possibilidade de criar e então de existir de uma forma autêntica. Você vai precisar existir de uma forma que é completamente colonizada pelo outro, ou seja, imagine um prisioneiro num campo de concentração. Qual é o espaço que ele tem para criar a sua realidade? Nenhum. Então, a criatividade morre antes da vivência da pessoa. Então, trata-se da destruição da criatividade nos indivíduos em decorrência dos fatores ambientais que entram em ação em momentos posteriores do crescimento pessoal. Buscamos aqui encontrar uma maneira de estudar a perda por parte dos indivíduos, da entrada criativa na vida ou da abordagem criativa inicial dos fenômenos externos. Estou interessado na etiologia. No caso extremo, existe um fracasso ab initio no estabelecimento da capacidade pessoal para a vida criativa. Conforme indiquei antes, é preciso aceitar a possibilidade de que não haja uma destruição completa da capacidade individual de viver criativamente, e que, mesmo nos casos mais extremos de submissão e de estabelecimento de uma personalidade falsa, né, que ele vai chamar de falso self, existe oculta em algum lugar uma vida secreta que é satisfatória, uma vez que é criativa ou original para aquele ser humano específico. Entretanto, é insatisfatória
na medida em que está oculta e não pode ser enriquecida por meio de experiências de vida. Tá bem? Então, eu vou parar por aqui hoje, né? A gente tem assim um capítulo meio longo ainda pela frente, mas eu acho que a gente conseguiu trabalhar várias coisas que são importantes, né? E aí na aula que vem a gente avança, né? Aqui rumo a essa parte dos elementos masculinos e femininos cindidos, né? Que também é uma parte bastante importante do texto. Tá bom, pessoal? A Aline, eu não tô, tá sem som. Eduardo, aproveitar esses 5 minutinhos. A Aham. criatividade seria, então, como o sujeito, como o ser, né, transforma a sua realidade, pertence ao modo como o indivíduo aborda a realidade externa? O que ele está dizendo é assim, a realidade externa, ela é criada, sabe? Ela Uhum, precisa ser percebida como alguma coisa que não seja tão brutal que a gente não consiga ver essa realidade como criada. Por exemplo, quando a gente está conversando com alguém e aí a pessoa fala, eu vou imaginar uma situação boba assim de uma burocracia. Você chega num lugar e fala, por exemplo, eu fui lá no Detran fazer aquele teste de, como é que chama? Ah, para renovar a carteira, não é isso? Psicotécnico, psicotécnico, será? Não, mas não era o teste psicotécnico, era só aquele teste médico para renovar a carteira. Aí estava marcado para as 15h06. Aí eu cheguei lá às 15h06, a hora que eu fui bater o dedo, deu 15h07. E aí o negócio não aceitou mais. Falou, não, não pode mais fazer o negócio. Tem que pagar de novo a taxa, marcar de novo, voltar outro dia. Aí, claro, né, a gente fica chateado, fica frustrado, a frustração faz parte. Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, tá, isso aí é uma coisa da realidade, e aí a realidade é um dado objetivo e que a gente tem que tomar como imutável, ou é uma coisa que a gente fala, nossa, mas que bobagem. Porque no final das contas era só tipo a regra falar assim, cara, sei lá, vamos usar um bom senso, né? A gente é adulto, de repente você pega e faz o meu exame aí, porque você viu que eu cheguei na hora. Então, qual é o problema, né? Então, né, a questão aí seria a gente não se dobrar à realidade como se a realidade fosse um dado objetivo e que tivesse vindo de Deus e Deus falou para a pessoa do Detran, não é esse horário e se passar um milésimo de segundo, você precisa impedir. Entende? Não veio, entende? É uma coisa que alguém criou e a gente sabe que todas as coisas são criadas. Quando a gente fala, bom, a prova da escola, o professor inventou. O professor inventou, era a brincadeira do professor junto com a tua. Então, tudo é arbitrário, é combinado, é criado. Mas isso não é percebido assim pela criança, não é? A criança tende, se for ela passar rápido demais de uma fase muito infantil, alguma coisa muito adulta, como aquelas crianças que precisam trabalhar desde muito pequenininhas e cuidar da casa, isso não é uma atividade, né, propícia para a criança. Então ela vê o mundo como se aquilo fosse uma realidade imutável. Então ela não consegue brincar, não é? Eu, no fundo, eu consegui brincar com a mulher, apesar de ter ficado puto, consegui brincar com a moça que estava me atendendo, porque eu falei, poxa, moça, mas como é que vocês inventaram um negócio dele? Mas aí, não é sem perder a paciência, sem nada, mas a ideia era, isso eu estou percebendo como uma coisa criada e uma coisa meio mal criada, né? Então, assim, a ideia é que a gente pode questionar essa realidade quando a gente percebe a realidade como criada. Quando a gente percebe a uhum. realidade como um dado objetivo, a gente não consegue questionar a realidade. A gente simplesmente se dobra à realidade. E a pessoa que se dobra à realidade não é criativa. Essa é a ideia. Porque a criatividade, que ele está falando isso, que ele está falando aqui, é buscar alternativas, buscar meios, buscar composições novas. Não é? Então, como é que faz, né, para tocar violão? Tem gente que não sabe, né, a fazer o som da corda, pode pegar, virar o violão ao contrário e batucar no violão, que vai fazer um som interessante também. Então, assim, isso é um aspecto criativo da vida infantil que a gente carrega para a nossa vida toda, se a gente for saudável. Porque o saudável está justamente naquele que é capaz de criar, mesmo nas condições mais difíceis. O problema é que tem algumas condições que são tão aterradoras que aí, então, por exemplo, na escravidão, é possível criar na escravidão? Bom, mesmo na escravidão, o tanto de coisas foram criadas, né, e a criatividade do povo escravizado foi tão grande, mesmo em condições tão terríveis, né, que a gente imagina que a vida pulsa de uma maneira criativa
não é? Que é preciso de muito, muito terror, justamente para que a criatividade seja interrompida, não é? Então, todos os elementos da cultura afro-brasileira, por exemplo, que foram introduzidos e modificando a cultura nacional, mesmo que de uma forma colonizada, subjugada, exterminada em alguma medida, o que a gente tem assim, a criatividade brotando em uma série de possibilidades. É claro que isso não é de forma alguma, não é uma passação de pano para os terrores da escravidão. Mas a ideia a vida é tão potente em seu aspecto criativo, não é? Que é muito difícil mesmo você interromper a possibilidade de criação do ser humano. E não só do ser humano, né? Ele está falando assim, mesmo os animais também criam, em certa forma, não é? De certa forma. Então, quem não consegue criar só é esse ser que enquanto é o ser apaixonado. O ser apaixonado não cria nada, ele é um ser escravizado, tá bem? E escravizado no sentido que, bom, não dá para criar com aquilo que é sério demais. Só que só é sério demais aquilo que você vê como um dado de Deus ou do chefe da horda, não é? Ou seja, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Mas se não, se a gente vê as coisas como, isso aqui só foi porque eu criei, então a gente pode brincar com isso e criar de outra forma, né? Pois é, mas a gente continua escravizado, né, professor? Que difícil, né, ter criatividade nesse nosso mundo. Eu que trabalhei 35 anos como artista, Uhum. vai minando a criação da gente. Toda essa coisa que está acontecendo, que a gente não tem mais tempo de pensar, porque é uma informação atrás da outra, é muita coisa chegando, sabe? Você está numa teia, assim, num emaranhado que está difícil sair, né? E é aquilo que a gente fala, né? A brincadeira, ela se opõe um pouco à questão do trabalho, no seguinte sentido. Quando você pensa, por exemplo, uma viagem de férias, bom, em geral é aquele lugar para você criar, né? Para você inventar novos lugares para dormir, pessoas para conversar, comidas diferentes para comer, e você vai criar, então, uma nova realidade. O problema é que tem gente que, ao invés de criar uma nova realidade, ela vai lá para cumprir pontos. Então, ela foi e visitou a Cachoeira X, pronto, acabou. Fui, visitei o museu tal. Pronto. Isso, na verdade, ela foi viajar para trabalhar. Trabalhar a serviço de um superego que está ali falando, goze. Mas esse gozo é um gozo que não pode ser gozado porque está sendo feito na maneira de um trabalho. Entende? Inconsciente coletivo, né? Que implantaram na gente, né? Exatamente. É isso, minha gente. Então, por hoje era isso aí, não é? Eu fico esperando vocês aí para que a gente possa criar na semana que vem um pouco mais de coisas, tá bom? Um abração para vocês, Então, até lá. Tchau, tá. tchau.